Minas, nesta quinta-feira, dia 4 de agosto de 2016. Você, como sempre, é o motivo principal de estarmos aqui. Você é muito bem-vindo na nossa programação, especialmente no Jornal do Sul de Minas. Faça sua pergunta através do telefone 3721-6955, já está disponível. Na rede social, o endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Nosso entrevistado de hoje é o secretário municipal de Planejamento de Poços de Caldas, Rodrigo Reis. Como vai, Rodrigo? Fábio, bom dia, vou bem, obrigado. Mais uma vez agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Bom dia ao Hélio, bom dia a todos os funcionários da equipe da TV e a quem nos está assistindo também, bom dia. É sempre um motivo de grande satisfação recebê-lo aqui. Eu sou grato pela sua sempre pronta disponibilidade de nos atender. Também contamos hoje com a colaboração do geólogo, escritor e jornalista Hélio Scalvi. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia, secretário. Bom dia, você de casa, ligado logo cedo aqui no Jornal do Sul de Minas. Me permita, Fábio Zambrano, atender os nossos telespectadores que sempre mandam abraços para a gente. E hoje, especialmente, eu gostaria de mandar, aproveitando aqui, mostrando o Brand News que eu recebi na minha casa agora, no início do mês, né? Brand News do mês, traz uma reportagem aqui falando sobre os 26 anos da TV Poços, o Zé Ramos aqui no Telefatos, né? E aproveitar e cumprimentar o nosso querido amigo Odair Camilo. 78 anos, né? Fez aniversário no final de julho, dia 31 de julho, né? Mandar um grande abraço a ele, a toda a equipe do jornal, a Claudinha, né? O pessoal todo do jornal, Lourdinha, Camilo, né? São pessoas amicíssimas e pessoas muito queridas na sociedade poço-caldense e também grande respeito pelo trabalho jornalístico que ele já desenvolve há 40 anos, né? E mandar um grande abraço também para os amigos e irmãos aniversariantes lá da Estrela Caldense, o Cláudio Melo, o Márcio Silva Cunha e o José Oswaldo Marcondes, todos aniversariantes desse início do mês de agosto. Um abraço a todos. Eu também quero aproveitar, além de... Eu espero o Hélio vir, porque toda uma vez por semana, pelo menos, a gente tem aí essa levada de abraços. Abraço a todos os irmãos também integrantes da loja e também principalmente o Odair Camilo, evidentemente é um grande parceiro nosso aqui da TV Poços, meu amigo pessoal, e eu também me sinto muito feliz, especialmente nesse mês de julho, quando eu fui convidado a fazer um pequeno texto aí para a coluna Eu Leio do jornal Brand News, situação que muito me honrou. Eu também quero já iniciar então esse nosso papo aqui com o Rodrigo, perguntando a respeito do plano diretor do município. Ele tem, já é preconizado no próprio plano diretor que ele seja revisado de tempos em tempos. E houve, então, esse momento agora durante essa gestão. Algum tempo já vem sendo feita essa revisão, acredito pelo menos há 1 ano e meio, né? Sim. E certamente houve aí agora a conclusão por parte da Secretaria de Planejamento. Segundo o Rodrigo já me informou antes, foi terça-feira. E quais foram as principais mudanças nessa revisão? Bem, Fábio, o plano diretor, ele constitui uma peça muito importante acerca do desenvolvimento do município, desenvolvimento esse em relação à ocupação do solo, às edificações, à altura dessas edificações, a quantidade de área que você deve deixar permeável, né, para água de chuva, enfim, toda uma série de parâmetros e princípios que o plano diretor de Poços de Caldas, aliás, qualquer plano diretor deve, como o Fábio disse, preconizar, ou seja, estabelecer. O plano diretor atual é a Lei Complementar número 74 de 2006. A lei federal, que é o Estatuto das Cidades, ela define uma revisão dos planos diretores obrigatoriamente pelos municípios, no mínimo a cada 10 anos. A nossa lei municipal, ela previu que o plano diretor deveria ser revisto a cada 5. Portanto, em 2011 deveria ter ocorrido uma revisão que não se concretizou. Essa gestão assumiu e começou a retrabalhar o plano diretor. Então, no início do ano de 2016, nós demos início, começamos as reuniões de audiências públicas, setoriais, as reuniões com os conselhos municipais, entidades e associações de classe e terminamos com as reuniões do Condurte. Foram mais de 40 reuniões,
onde nós podemos ouvir da sociedade quais as suas principais demandas em relação às políticas de macroimplantação, não só, e aí na questão da construção civil especificamente, mas também saneamento básico, mobilidade urbana, toda essa gama de ações cotidianas que impactam na nossa vida. E o plano diretor, ele hoje é uma peça finalizada, né? Evidentemente, nós trouxemos alguns conceitos, algumas diretrizes inovadoras. O que nós procuramos fazer, e até foi um pedido nas reuniões do Conduite, é que nós tivéssemos um plano diretor, Fábio, com diretrizes e que legislações complementares viessem a regulamentar esses princípios estabelecidos. E foi assim que a gente concluiu os trabalhos e o plano diretor agora deve seguir para a Câmara até meados de agosto. Secretário, o que foi, desde o começo, desde o primeiro plano diretor de Poços de Caldas, se dizia e se diz que o crescimento da cidade será efetuado para a Zona Oeste. Sempre foi preconizado em todos os planos diretores e em suas revisões que eu tive acesso. Eu pergunto ao senhor o seguinte: a Zona Oeste, os terrenos da Zona Oeste, estão na mão de poucos proprietários, normalmente pessoas de posse e que querem e pretendem fazer ali loteamentos de nível mais elevado. Então eu pergunto ao senhor, o que o novo plano diretor prevê em termos de crescimento da cidade? Para onde vai crescer Poços de Caldas? Porque a Zona Leste nós temos problemas com relação à drenagem, à falta de captação de água, que essa água da chuva torrencial vem rapidamente para o centro da cidade, e nós tivemos no início do ano já um grande problema com isso. Eu queria saber qual é a diretriz da revisão do plano diretor para Poços de Caldas. Nessa linha, Hélio, o que nós trouxemos de inovação e que vai impactar diretamente nessa questão do crescimento da cidade, interferindo inclusive nos valores, nos tamanhos de lotes, é justamente novos parâmetros que vão estar vinculados a um coeficiente de aproveitamento, né? O plano diretor hoje estabeleceu que o coeficiente de aproveitamento em Poços de Caldas será o coeficiente 1. Ou seja, todo município, ao longo dos próximos 10 anos, ao final desses 10 anos, no território do município, na área urbana, nós deveremos ter o coeficiente 1. Nós vamos sair, no próximo ano, né, a partir da regulamentação do coeficiente 1 progressivo e por áreas, né? Conforme isso vai avançando ao longo do tempo, você vai modificando a forma de adensamento do solo e, obviamente, interferindo diretamente na forma de ocupação e na divisão de loteamentos. O município de Poços de Caldas, ele não tem muito por onde crescer, Hélio, justamente porque nós temos na parte sul do município, né, que margeia toda a Zona Leste, a Zona Sul e pega as costas da Zona Oeste, toda essa área é uma ZRPA, que é uma zona rural de proteção ambiental. Por quê? Porque justamente é a área de recarga, é a área montante do município, onde nós temos que desestimular ou até em algumas circunstâncias impedir construções e adensamentos nessa região. Poços de Caldas tem uma face norte muito complexa, estagnada. Então, a concepção do município, de alguma forma, em termos de perímetro urbano, ele deve permanecer da forma como está. A expectativa é que, com esse conceito novo estabelecido, que é o coeficiente 1 de aproveitamento, a cidade ela vai tendo um reequilíbrio de forças, um reequilíbrio de valores de lotes e o próprio adensamento do município, que vai contribuir para um reolhar, né, dessas áreas onde existem lotes ou capacidade de adensamento maior, para que esses adensamentos não sejam tão valorizados. E, por outro lado, com o coeficiente 1, nós implantamos
o Fundo Municipal de Habitação com a lei de outorga onerosa. Então, para você ascender a esse coeficiente 1, você vai ter que ter uma contraprestação para o município. Você vai ter uma outorga onerosa, que poderá ser financeira, como poderá também ser em área. Né? Então, você troca com o município o direito de extrapolar esse coeficiente e o retorno disso vai para esse Fundo Municipal de Meio Ambiente. Resumindo, só quer dizer que continua a tendência do município crescer para a Zona Oeste, Sim, só que com novas normas. E com novas normas, e é justamente porque, ou felizmente ou infelizmente, é a única área que nós temos hoje com condições de receber essa quantitativo de novos loteamentos sem que seja traduzido isso em prejuízo ambiental, em desastres ambientais. É uma área que está melhor preparada e aparelhada para receber essa... Precisamos trocar um pouco em miúdos. O que significa esse coeficiente 1? O coeficiente 1 significa o seguinte: coeficiente de aproveitamento. Isso é um parâmetro urbanístico definido no Estatuto das Cidades, que todo município deve ter obrigatoriamente, o coeficiente mínimo e o coeficiente máximo. Então, o coeficiente de aproveitamento ele vai determinar o quanto que o cidadão, né, o proprietário do lote, ele poderá aproveitar do seu terreno. Entendeu? Então você tem um terreno de 500 metros quadrados, por exemplo. Com o coeficiente 1, você poderá construir sobre esse terreno um total de 500 metros quadrados de construção. Hoje, nós temos na Lei 74, em vigor, e até que se tenha a regulamentação do coeficiente de aproveitamento em legislação específica, se manterão os coeficientes atuais, que, por exemplo, determinam na ZPE, que é Zona de Proteção Especial. A ZPE 1, o coeficiente de aproveitamento é 1,2. Na ZPE 2 é 2, na ZPE 3 é 3. Na ZAP, por exemplo, o coeficiente de aproveitamento é 6,5. O que significa? Que, voltando ao exemplo, se nós temos um terreno de 500 metros quadrados e ele está inserido em ZAP, pela legislação hoje, você pode construir até 3.000 metros quadrados de área sobre aquele terreno de 500 metros quadrados. Então, o coeficiente 1, de alguma forma, ele vai promover uma maior verticalização e uma menor ocupação, né, linear, exatamente. Entendi. Agora, só um detalhe, só para continuar essa pergunta, só para ele fazer uma tecla SAP aqui no que ele falou, porque usou muitos termos técnicos, e o que foi feito, por exemplo, que o senhor citou algumas melhorias no plano diretor, inovações foi a palavra utilizada. Certo. Quais são esses pontos? Então, primeira coisa é importante ressaltar o seguinte, que todas essas melhorias, ou todos essas novas ideias que foram discutidas e implementadas nesse novo plano diretor, elas vêm dar uma resposta à sociedade, né, por essa administração do prefeito Heloísio, no sentido de que o que o município tem, ou o que o município pode fazer, mesmo que a médio e longo prazo, no sentido de minimizar os impactos da nossa drenagem que é má, planejada ou está numa situação de pouca efetividade, haja vista o que nós tivemos no evento das águas, das chuvas de janeiro, das enchentes. Então, todas essas ideias, elas vêm no sentido de melhorar a permeabilização das áreas urbanizadas do município. Então, o coeficiente 1 é nessa linha, porque a gente pretende deixar nos lotes maior área de permeabilização. Nós incluímos zonas de desapropriação progressiva, que são zonas, regiões que serão demarcadas também em lei complementar, justamente nas áreas de maior risco, principalmente nas encostas de leitos de ribeirões e rios. Vou dar um exemplo que seria, por exemplo, o córrego Vai e Volta.
Nós temos ele hoje praticamente na malha urbana todo preenchido com habitações em suas margens. O que vem a ser então essas zonas de desapropriação progressiva? O município vai estimular, vai dar condições, vai dar estímulos, inclusive estímulos com trocas de direitos de construção para aqueles que estão nesses locais e se dispuserem a sair dessas áreas, para que o município possa fazer um trabalho de recuperação dessas áreas de leitos de rio, e ele poderá ir para um outro espaço, né, mediante a troca de áreas ou a venda de áreas, e nesse novo espaço ele poderá adquirir os mesmos direitos de construção, os mesmos direitos de aproveitamento do solo que ele tinha ao lado dessas áreas que serão definidas como zona de proteção, zona de desocupação progressiva. Entendi. Ok, grato pela boa explicação. A gente vai fazer um breve intervalo. Se você tiver alguma dúvida, algum esclarecimento que você queira em relação a essas questões da Secretaria de Planejamento, que é quem praticamente decide o futuro do município, né? Aproveite essa oportunidade. 3721-6955. E na rede social vou fazer a publicação agora, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. A beleza. A arte. A sofisticação. A diversão. A tecnologia, a inovação. Tudo isso são sinônimos de um novo conceito de imagens aéreas, a aeroopção. Sabe aquela promoção que você estava esperando? Ela chegou! Agosto Maluquinho Casa dos Pisos. Piso e revestimento Lume a partir de R$ 9,99 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira 53 por 53, R$ 19,99 o metro quadrado. Mosaico de porcelanato Delta 30 por 30 extra, R$ 6,99 a placa. Porcelanato Delta Polido Lavório 60 por 60 retificado extra, R$ 39,99 o metro quadrado. Toda loja com ofertas que são uma loucura. Agosto Maluquinho Casa dos Pisos. Venha aproveitar! A Refrigeração Basso agora é Basso Engenharia de Refrigeração, atuando há mais de 25 anos no mercado de refrigeração residencial, comercial e climatização. Equipe treinada para atender resfriadores de leite no seu sítio, na sua fazenda e em laticínios da região. Projetos, vendas, montagem e manutenção em câmaras frias de resfriados e congelados. Também atendemos chillers, que é um sistema de climatização à água em hotéis, shoppings e indústrias. Solicite o seu orçamento pelo telefone 3722-1589 ou venha nos conhecer na Avenida Champanhar, 1012.
De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando Rodrigo Reis, secretário de Planejamento. Rodrigo, por que Poços de Caldas tem um preço de imóvel exorbitante? Porque a gente faz um tipo de comparação com outros municípios. Vou citar um exemplo pessoal. Teve um casal amigo meu de Campinas que tem um imóvel lá interessante, né? Vamos dizer assim, uma área de cerca de 1.000 metros quadrados, uma construção de cerca de 350 metros quadrados construídos. Com o imóvel que eles venderiam lá, em Campinas, eles não conseguiriam comprar um imóvel nem semelhante aqui em Poços, seria um imóvel bem menor. Por que Poços de Caldas tem esse preço? Eu acho que é justamente, Fábio, porque até a nossa chegada na administração, Poços de Caldas nunca teve uma gestão pública que pensasse justamente em interferir no processo de promoção de habitações populares, de forma que pudesse fazer com que o mercado imobiliário também tivesse essa, entre aspas, competição social com relação ao uso da terra. Hoje, por exemplo, nós temos que um lote em bairros novos, mais na Zona Sul, como São Bento, por exemplo, é 80, 90 mil reais apenas o lote, né? Um lote de cerca de 250 metros quadrados. Então, não, minto, 450 metros quadrados. Então, o que acontece? Você tem um total controle desse mercado que está na mão do privado. Pelo menos nós entendemos que o poder público ele tem que entrar nessa disputa, entre aspas, saudável, buscando implantar conceitos de moradias populares, como essa, por exemplo, do Fundo Municipal de Habitação, que é justamente a possibilidade do município adquirir terras e fazer um adensamento menor, né? Ao invés de você trabalhar só com aquela lógica de sempre, de você fazer grandes áreas e grandes bairros populares de moradia social, você trabalhar em núcleos menores, criando 20, 30 moradias e espalhando isso para o próprio município, promovendo assim de alguma forma uma pressão no sentido de que a comercialização desses terrenos atinja um parâmetro menor de valores. Porque o que acontece hoje? Ou o sujeito hoje tem condição de comprar um terreno de 80, 90 mil reais, ou ele vai ter que pagar aluguel para o resto da vida. Ele não tem um meio termo, né? Então, o nosso objetivo é justamente, com o atual plano diretor, a gente promova justamente uma política pública que possa também permitir ao município entrar nesse processo de habitação popular com as suas próprias forças. Por que eu digo isso? Né? Muitos nos questionam a questão da Morada do Sol vai sair ou não vai sair. Eu gostaria de saber hoje, né, que alguém me falasse qual município no Brasil hoje tem capacidade financeira própria de executar um programa de habitação popular como Morada do Sol. Praticamente nenhum. Você deve ter aí, por exemplo, municípios que vivem de royalties de petróleo, Paulínia, por exemplo, que tem aí uma grande capacidade de dinheiro em caixa. Fora isso, os municípios são totalmente dependentes de recursos de governo federal e estadual. Mas Poços de Caldas não executou esse projeto? Não, mas ele está sendo executado dentro da questão da revisão do plano diretor e nós temos o projeto Morada do Sol pronto, aguardando esse recurso. Mas isso também estava atrelado, isso inclusive foi uma pergunta que eu fiz para o prefeito aqui, não tem como, porque foi feita até na ocasião eu falei isso, foi feita uma entrevista coletiva para anunciar isso e na realidade não saiu. E acredito que hoje, em agosto, não haja tempo hábil de conseguir até dezembro, né? Não, eu não vejo dessa forma, Fábio. Primeiro a gente tem que corrigir. Às vezes, algumas pessoas interpretam os anúncios, né, ou as promoções das administrações públicas como algo concretizado. O que foi anunciado naquela época é que nós tínhamos um programa pronto, um projeto pronto, com uma construtora definida, né, com a área acertada e tudo isso junto estava definitivamente registrado na Caixa Econômica Federal, como está até hoje, aguardando liberação de recursos do governo federal.
O que aconteceu de lá para cá? O país entrou nessa crise institucional, política e financeira, de governos e de instituições, né? Vamos dizer, a torneira fechou, né? Recentemente, há cerca de 2 meses atrás, ou um mês atrás, o presidente interino, através do ministro das Cidades, anunciou o retorno do Minha Casa Minha Vida faixa 2, e a partir dessa lógica, o município está buscando atrelar, adequar as suas necessidades desse programa, desse projeto, dentro do faixa 2. Secretário, me permita discordar. O senhor respondeu a pergunta do Fábio Zambrano dizendo que nunca antes nessa cidade, antes da atual administração, tinha sido pensado uma nova forma de ocupação de terrenos e de oferecimento de terrenos para a faixa mais pobre da população. Queria lembrar ao senhor que pelo menos 99,9% dos bairros da Zona Sul foram construídos em gestões anteriores. O conjunto certamente se preocuparam muito com esse ponto, né? Aliás, a atual gestão não construiu nenhuma casa, né? Eu queria... nós não construímos mesmo. Na condição e qualidade em que a gente tem a Zona Sul, isso realmente nós entendemos que não é o adequado para a população. Você está querendo dizer que o pessoal da Zona Sul mora mal, é isso? Não é que eles moram mal. Eu acho que o planejamento foi mal adequado. A locação, por exemplo, Jardim Kennedy, Jardim Aeroporto. Mas estão morando, né? Não, mas não adianta nada você colocar as pessoas em qualquer lugar. Mas também não adianta nada prometer não construir. Não, é isso que eu quero. A gente não tem essa preocupação. O projeto está pronto, Hélio. Sim, não. O projeto, mas ninguém vive num projeto, a pessoa vive numa casa. Pois é. Isso aí é fato. O que eu quero dizer é o seguinte, mas aí que tá. O projeto, ele traz... Qualquer projeto, ele tem que trazer condições de qualidade de vida. Né? Então, não basta simplesmente, agora eu tenho recurso e vou colocar em qualquer lugar. Não, nós entendemos que hoje os problemas que o município passa de drenagem, os problemas que o município passa em relação à mobilidade, a custo de mobilidade, que vem justamente nessa questão da interligação da Zona Sul e da qualidade de vida dessas pessoas na Zona Sul, foi justamente em função de assentamentos que, a nosso ver, tecnicamente, eu não quero fazer aqui a discussão do mérito, mas nós entendemos que lá não seria a região adequada, haja vista problemas que nós temos até hoje, que são de difícil solução, por exemplo, como o alagamento do Kennedy. O Kennedy foi uma situação, realmente, não tem o que falar. Mas é a única situação. Mas é onde as pessoas moram, né? A gente não pode também desqualificar isso, não tem como. Não, eu não estou desqualificando, eu estou dizendo que eu quero desqualificar a ideia do gestor à época, no sentido de colocar essas pessoas lá e deixá-las até hoje numa situação de má qualidade. O senhor da área de direito, eu sou da área de engenharia, geologia, né? A gente tem que levar em consideração o avanço dos conceitos técnicos. Na época em que isso foi construído, nós estamos falando de 40 anos atrás, 50 anos atrás, os conceitos de implantação de um loteamento eram aqueles em qualquer lugar do Brasil. Você pode visitar em qualquer cidade vizinha aí, todos os loteamentos eram feitos da mesma forma. Depois, durante esses últimos 30 anos, inovações tecnológicas, inovações ambientais, preocupações ambientais relacionadas com as pessoas que moram naquele local foram surgindo. Então, isso se adequou, está se adequando. Então, não existia, por exemplo, um limite. Não é porque aqueles políticos que implantaram o loteamento lá na Zona Sul, eles tinham, que quiseram fazer uma coisa errada. Eles fizeram o melhor que existia naquela ocasião. Esse é o meu modo de pensar. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: o que a atual administração fez, por exemplo, para resolver o problema das enchentes na Zona Leste? Eu quero perguntar isso aí. O que tem de prático? Foi previsto algum piscinão? Foi previsto alguma abertura de área para desvio de águas de chuva? Enfim, existe algum plano? Isso é importante no planejamento da cidade, aliás, eu acho que depois do que aconteceu em janeiro, a coisa mais importante. Existe já dentro da sua secretaria algum plano para isso? Sim, deixa eu só, peraí, deixa eu só aproveitar, porque o José Edilberto mandou uma pergunta aqui pela nossa página no facebook.com/Jornal do Sul de Minas, falando o seguinte: bom dia, é a mesma pergunta que você, eu vou ler o enunciado e aí ele tem algumas outras questões que o secretário pode adicionar na resposta. Bom dia, considerando que o secretário mencionou o desastre ocorrido em janeiro, de acordo com a vistoria dos bombeiros, nos rios canalizados, principalmente o Vai e Volta, trecho das Junqueiras, que constatou a obstrução naquele local, bem como foi encontrado muito resíduo na calha do rio. Assim pergunto, apenas os bueiros inteligentes serão suficientes para melhorar a drenagem?
Sabidamente havia 40% desses bueiros entupidos. Após a intervenção, isso foi constatado. Essa é uma pergunta, depois tem outra. Mas adicionar a essa resposta dele a questão dos bueiros e do córrego. Tá. Como é que chama? José Edilberto. José, bom dia, obrigado pela sua intervenção. Eu me permita discordar um pouquinho da forma como você colocou. Primeiro, o que se constatou pelo Corpo de Bombeiros na vistoria que foi feita no subterrâneo dessas canalizações ali na Rua Junqueiras, foi primeiro o seguinte: de acordo com a impermeabilização sofrida por todos esses leitos de rio, tanto do córrego do Vai e Volta como do córrego de Caldas, que alimentam a interseção dessa junção de águas dos seus leitos, isso provocou um volume muito maior do que a calha do rio que foi prevista ao longo da sua canalização, né, ao longo do tempo. Quando se fez essa cobertura sobre o rio, você estreitou uma calha ou definiu uma calha para um volume de água que descia há 40 anos atrás com uma cidade impermeabilizada de um jeito, e ao longo do tempo essa impermeabilização ela foi aumentando com as construções, principalmente em costas de morros, etc., e isso provoca um volume muito maior de água. Essa água, obviamente, ela desce com força e ela tem a tendência de trazer tudo aquilo que ela encontra no leito dos rios. Então, o que o Corpo de Bombeiros encontrou não foi uma obstrução, foi talvez um estreitamento, ou seja, uma canalização, uma área canalizada com menor espaço do que o necessário em relação aos volumes atuais de água. E aí foi constatado também que a gente tinha ali debaixo, além de saco de lixo que é jogado dentro do rio, sofá, uma série de utensílios domésticos que vão sendo pegos ao longo dessas margens, e você tem isso tudo dentro do rio, pneu, etc, etc. Responde do Hélio. Então, Hélio, olha, o que a administração fez? Bom, o que nós temos de estudo nos mostra... o que nós temos de estudo nos mostra que a questão da drenagem dos córregos, ela só tem uma solução: a implantação de bacias de contenção de águas a montante, né, no caso da Zona Leste, e isso está previsto no plano diretor para que seja construído dentro do plano de saneamento, e também a desocupação dessas áreas estranguladas ao longo do tempo, que administrações passadas permitiram, seja por não conseguir fiscalizar, ou seja, por aprovações realmente ao longo do tempo, sobre construções em cima de rios, de leitos de rios, para que essas pessoas possam sair e o município possa trabalhar de forma adequada a calha desses rios, permitindo que você tenha uma vazão maior nos momentos de maior intensidade de água durante chuvas e etc. A Prefeitura planeja a médio prazo, a longo prazo, sua secretaria tem algum plano de retomar as calhas que existiam antigamente, retirando esses tubos árbicos? Porque nós sabemos que tem grandes problemas ali na Francisco Salles, embaixo da estação da circular ali, fadiga de material, né? Sim. Porque no mundo inteiro, secretário, o senhor sabe disso, em vários países do mundo, né, principalmente na Ásia, vários países desenvolvidíssimos, né, estão retomando as calhas antigas, né, talvez fazendo elas com um pouco mais de profundidade, como maneira de conter um pouco mais de água, em vez de tubular os rios, né, como acontece, por exemplo, lá no Vai e Volta, em que ele corre grande parte dele embaixo, dentro de tubos, e fazendo com que exista a possibilidade de trancar aquela com sujeira, com móveis, sim, enfim, com serra. Tem algum plano na sua secretaria, já pensando no futuro? Sim. Então, justamente a questão das zonas de desapropriação progressiva, elas vão trazer
justamente esses conceitos de como isso deve ser aplicado e como isso deve ser recuperado. Porque não adianta você ter um plano ou você ter projetos desassociados de desocupação de área que você não consegue implementar. Então, por exemplo, a gente consegue implementar de forma mais eficiente e tranquila a desocupação, por exemplo, do leito ali do Ribeirão da Serra, né, ao longo da Zona Leste, porque você não tem tanta edificação. Contudo, quando ele chega ali no final da Zé Remígio Preza, ali no começo da Marechal, ele se estrangula, né? E aí você tem sobre ele, você tem pista de rolamento, você tem edificação construída, né? Na reforma agora da Marechal, nós tivemos essa dificuldade, porque ali você tem galerias de águas fluviais que passam por baixo de residências. Né? Essa questão, por exemplo, da Marechal ali no trecho onde está o terminal de linhas urbanas, não há outra maneira de você resolver isso a não ser retirar o terminal de linhas urbanas ali e abrir aquela calha novamente, inclusive numa lógica de urbanização. Uma obra gigantesca. Uma obra gigantesca de valor, assim, realmente não permitido ao município com recursos próprios. Legal, eu vou fazer um breve intervalo, dá tempo ainda de você fazer a sua pergunta, chegou algumas aqui, e o telefone é o 3721-6955. Voltaremos em instantes. A Elin Materiais Elétricos trabalha com comércio de peças para toda a parte elétrica de residências e empresas, cabos elétricos, lâmpadas, tomadas e muito mais. No mercado desde 2009, a Elin Materiais Elétricos é referência de qualidade e compromisso em Poços de Caldas e região, sempre tendo como principal objetivo o respeito e bom atendimento ao cliente. Aqui na Elin, nós cobrimos o seu orçamento. Venha nos visitar. Estamos localizados na Avenida Ubirajara Machado de Moraes, número 9, bairro Aparecida, 3722-7664, 3722-1913. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Sabe aquela promoção que você estava esperando? Ela chegou! Agosto Maluquinho Casa dos Pisos. Piso e revestimento Lume a partir de R$ 9,99 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira 53 por 53, R$ 19,99 o metro quadrado. Mosaico de porcelanato Delta 30 por 30 extra, R$ 6,99 a placa. Porcelanato Delta polido Avório 60 por 60 retificado extra, R$ 39,99 o metro quadrado. Toda loja com ofertas que são uma loucura. Agosto Maluquinho Casa dos Pisos. Venha aproveitar! De volta com o Jornal do Sul de Minas, foi rapidinho esse intervalo mesmo, né? Eu tenho aqui uma pergunta. Ô, secretário, eu quero perguntar, já que a gente falou do acidente do dia de janeiro, 19 de janeiro, 29, alguma coisa 9, por que não foi feita uma limpeza? Por que nos anos anteriores da gestão atual não foram procedidas limpezas? Eu quero corrigir também, eu falei, chegou aqui algumas perguntas, chegaram, né, as perguntas, só para os detalhistas aí se satisfazerem. Em relação à limpeza dos rios, por que não foram feitas limpezas nos rios nos anos anteriores? Olha, apesar Fábio, disso não ser da sua gestão, mas da sua da minha pasta, secretaria, mas como é a Secretaria de Planejamento, tem conexão, né? Sim, meio ambiente também. Sim, tem conexão. Porque, meio ambiente também, porque essas limpezas, hoje, elas, pela legislação nacional, colocar aquelas aranhas, precedem, né? Não, elas precedem de autorizações de departamentos municipais e estaduais, dependendo da característica do Mas leito isso é de atual? rio. Foi uma resolução atual esse tipo de... Isso decorre justamente da legislação ambiental, né? Dessa mais da atual, necessidade. dessa revisão. Isso, dessa revisão, exatamente. Tá
Porque antes você poderia, a qualquer momento, a qualquer hora, entrar com a máquina no rio, né, mudar o leito, mudar não só o leito, mas a profundidade da calha. Tem que se fazer um estudo, um projeto para fazer isso. não pode entrar de qualquer jeito, não. Eu só falar uma observação, vou acelerar um pouco, porque nesse terceiro bloco a gente tem que atualizar. Vamos lá. Não, a gente, nos últimos 6 anos que nós estamos juntos aqui, eu e o Fábio Zambrano, nós temos ouvido falar sobre o lixão da cidade. Todos os prefeitos que aqui estiveram prometeram resolver a situação do lixão. Inclusive, a proposta do atual governo, quando fez na candidatura, exatamente resolver o problema do lixão. Por que ninguém consegue resolver o problema do lixão? Qual é a dificuldade? É uma dificuldade, primeiro, financeira, porque o custo de manutenção do nosso aterro é muito grande. E, não tem verba do governo federal para isso? Parece que existe um programa, o mesmo governo do estado de Minas. Minas sem lixão. Pois é uma questão que precisa ser prospectada, né? Eu acredito que a Secretaria de Serviços Públicos, que é a secretaria que gere, né, administra e cuida da questão do aterro, do lixão, do aterro controlado, ela deva ter essa resposta. Para a Secretaria de Planejamento, nós temos ali a interface em relação ao meio ambiente e também em relação a planejar e estudar possíveis áreas para o novo aterro, que esse é o pedido do Ministério Público. E tem área já? Qual é? Não existe área no município de Poços de Caldas, considerando que a existência do aeroporto municipal, ela deflete um raio do centro da pista de 20 quilômetros para que não impedindo a existência de equipamentos dessa natureza numa legislação do Comando da Aeronáutica. Então, o município tem que regularizar de alguma forma aquele aterro para que não seja considerado um lixão de céu aberto, porque aí o Comaé nos dá o parecer definitivo, ou então, através de consórcio em outras áreas do município, resolver essa questão em municípios vizinhos através de um consórcio ou uma PMI que permita a construção de um novo aterro. De qualquer forma, a gente está trabalhando no sentido de manter o lixão ou o aterro de forma mais controlada possível, evitando pessoas transitando lá dentro, colhendo material, trabalhando a questão do churume e vamos trabalhando. Mas ali, pelo menos, Hélio, você que me ajude aqui, mas quanto tempo já tem aquele chão ali? Mais de 30 anos ali. Né? Sempre foi aquilo, né? Sempre foi. Isso aí não é um problema da atual gestão, sabemos disso. Não estamos falando em relação a isso. Aqui houve também uma promessa de resolução disso. Gerou aqui alguns conflitos aí, viu? A sua resposta anterior. A Rosemary, a Ana Clara ligaram dizendo, elas falaram a mesma coisa, vou ler uma só. Eu não concordo com o que o senhor secretário está falando, eu moro na Zona Sul e tem tudo no bairro, tem transporte, é bem planejado assim. Foram as duas que falaram. O Jefferson já fez uma outra pergunta aqui, que essa é interessante. Há algum tempo atrás, a prefeitura colocou a iluminação subterrânea até a matriz. Por que da matriz para cima isso não foi feito? Interessante. Bom, provavelmente é porque até ali na matriz existe um programa de revitalização do centro, que é o Centro Vivo, e todas essas... Projeto Centro Vivo. É o Projeto Centro Vivo, começado na administração do prefeito Luiz Antônio, e todos esses projetos eles estão sendo executados aquilo que foi previsto nesse Centro Vivo. Agora, nada impede no futuro que seja colocada a iluminação subterrânea em outros centros. Aliás, é importante dizer que a atual gestão tem trabalhado muito na troca de iluminação convencional para a iluminação de LED, que são iluminações muito mais potentes e principalmente em bairros mais afastados. Então, com o objetivo de podermos melhorar a questão das áreas mais escuras. E com relação à colocação da outra pessoa, Ana Clara, lá da Zona Sul. Aqui. Olha, Ana Clara, eu quero lhe pedir muitas desculpas se você interpretou errado aquilo que eu coloquei. Eu disse que as áreas onde estão implantadas os loteamentos da Zona Sul são áreas tecnicamente, geologicamente colocadas, Rosemary, são áreas que não ensejam ou não induzem a uma ocupação do solo.
né? Por que a cidade cresce para a Zona Oeste? Porque lá você tem solo e tem área com mais qualidade para isso. Agora, a Zona Sul, de um modo geral, ela é realmente uma área muito bem equipada. Agora, se você trabalha na lógica de programas sociais, você tem que achar a melhor área para que você não permita que pessoas convivam com problemas quase que insanáveis como aquelas pessoas que moram nas áreas de inundação do Kennedy. Essa é a minha colocação. No mais, todas as administrações, inclusive essa, trabalhou muito no sentido de melhorar a qualidade de vida de vocês, como, por exemplo, a construção de uma Caixa Econômica Federal, de um banco na Zona Sul, justamente para permitir que vocês tenham um menor deslocamento do centro do bairro para o centro. Melhorou. Agora, eu tenho mais uma pergunta aqui, mas não vai dar tempo, é do José Edilberto novamente, ele falando da impermeabilização em topos de morro. É realmente uma questão seríssima no município, porque isso também causa um grande problema, né? Claro. Mas não vai dar tempo de eu fazer a pergunta e nem de você responder. Então agradeço, Zé Gilberto, pelas suas colaborações. Ele enviou aqui também o BO dos bombeiros, discordando do que o senhor falou, mas eu posso até encaminhá-lo, lhe encaminhar essas mensagens, mas não vai dar tempo da gente falar nessa oportunidade. Como o senhor vai continuar aí até o final da gestão, certamente outras oportunidades teremos de trazê-lo novamente. E eu sempre conto com a sua participação aqui, que é muito proveitosa para nós. Grato, desejo uma boa continuidade no seu trabalho e felicidades. Obrigado, Fábio, obrigado, Hélio, mais uma vez, pelo bom debate focado aí sempre nas ações que possam trazer melhorias para o nosso município. Um grande abraço a todos que nos assistiram, aos que participaram do programa também. Dentro do possível, Fábio me mandando aí repassando os questionamentos, a gente procurar responder a vocês. O único que ficou para fora foi esse do José Gilberto. Ok. Grato, Hélio, pela colaboração. Muito obrigado, obrigado, secretário. Obrigado a você ligado na nossa TV Postos. Bom final de semana a todos. Eu também me despeço. Final de semana? Porque eu não não estarei mais aqui, então já aproveito. Então tá bom. Boa quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau.